Paz e graça, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Bíblia e Teologia. Mais uma vez eu peço a você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, deixa aí o seu comentário se você gostar desse e de outros vídeos que eu estou gravando aqui nesse canal. Nesse vídeo eu vou dar continuidade a uma série de vídeos apologéticos que eu estou aqui gravando com relação ao mormonismo. Um dia eu fui mormon, passei bastante tempo na igreja, tive uma experiência muito negativa com essa organização e eu estou aqui mostrando se a igreja dos mormons é realmente a igreja verdadeira, se realmente as outras igrejas estão todas erradas e ela é a única igreja verdadeira na face da terra. Então estou aqui gravando alguns vídeos aonde eu estou mostrando o contrário, que realmente ela não é aquilo que ela diz ser, e mostrando provas reais de tudo que eu estou falando. No vídeo de hoje eu vou tratar de outro assunto relacionado ao mormonismo, que é o método que a igreja usa para se conhecer a verdade, para se definir a verdade. Quando nós entramos na igreja, quando nós somos ensinados pelos missionários, a primeira coisa que nós somos incentivados a fazer é ler o livro de Mórmon. Os missionários nos dão um livro de Mórmon de presente e eles marcam um versículo para a gente ler, tá certo? Depois da primeira conversa, eles marcam um versículo para nós lermos esse versículo. O versículo que eles marcam para as pessoas que eles estão ensinando a ler é Moroni 10:4. Moroni é o último livro do livro de Mórmon, certo? Em Moroni 10:4 está escrito o seguinte: e quando receberes essas coisas, Moroni está se referindo ao livro de Mórmon, certo? Ele diz, e quando receber essas coisas, eu vos exorto a perguntar a Deus o Pai Eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. E se perguntares com coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, ele, no caso aqui ele é Cristo, ele vos manifestará sua verdade ou a verdade disto pelo poder do Espírito Santo. Ok? O mandamento que Moroni dá no seu livro é que quando alguém recebesse o livro de Mórmon, orasse a respeito do livro com real intenção, tendo fé em Cristo, que Cristo responderia àquela pessoa se o livro de Mórmon é verdadeiro ou falso. Então esse é o método que os mormons incentivam o pesquisador da igreja a praticar na tentativa de descobrir se o livro de Mórmon é verdadeiro ou não. Se o livro de Mórmon é verdadeiro, então Joseph Smith é um profeta verdadeiro e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias também é verdadeira, ok? Então, as pessoas que têm acesso ao livro de Mórmon e oram a respeito do livro de Mórmon, se a pessoa não conseguir sentir nada de bom na primeira tentativa, os missionários vão insistindo até a pessoa acreditar que sentiu alguma coisa boa, certo? E logo se você ora e se sente bem, logo ali é uma resposta de Deus que o livro de Mórmon é verdadeiro, né? Então se você perguntar a qualquer mormon se ele fez uma pesquisa apurada sobre o livro de Mórmon, uma pesquisa científica, histórica, geográfica, antropológica, sociológica, ele vai dizer que não. Ele não fez isso. A única coisa que ele vai fazer é orar, perguntar se o livro é verdadeiro e logo se vir um sentimento de calma, de bem-estar. Então, para eles ali é uma resposta de Deus. E todas as pessoas, quando vão dar seu testemunho na igreja, elas falam que se sentiu, foi tocada, que, ou seja, recebeu uma prova de que o livro de Mórmon é verdadeiro. Tá certo? Então, esse é o método que o mormonismo usa para se descobrir a verdade. Só que esse método, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, ele é um método falível.
certo? Nós não podemos definir a verdade à base de sentimentos. Se sentimentos fosse a base para se definir a verdade do erro, imagina numa audiência onde um preso ele vai ser condenado, o juiz ali, as pessoas que estão acusando, fossem se utilizado o método da consciência para julgar aquele cara. Né? Duas coisas aí poderiam acontecer. O ódio pelo aquele camarada podia fazer o juiz, os promotores ali, condenar aquele cara, certo? Sem levar em conta as provas a favor dele, ou, ao contrário, por pena, por dó daquele camarada, eles iam inocentar ele, mesmo sabendo que ele cometeu o crime. E que existem provas que ele cometeu o crime. Certo? Então, esse método de o sentimento avaliar o que é certo e o que é errado, isso é um método fajuto. Isso é um método que não se sustenta nas escrituras. Tá certo? Eu vou usar aqui um exemplo falível para se definir o que é certo e o que é errado. É a palavra de Deus, é a Bíblia. É a Bíblia. A Bíblia, quando nós cremos na Bíblia, quando nós temos a Bíblia como base, como regra de fé e prática, é através dela que nós julgamos todas as coisas, principalmente aquilo que é verdade e aquilo que é erro. Eu vou dar um exemplo aqui. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do versículo 9, diz assim: tendo, porém, recebido satisfação de Gerson e dos demais, os soltaram. E logo que os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas e Barnabé, e eles, chegando ali, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônia, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Os crentes de Bereia, quando receberam o apóstolo Paulo da cidade de Bereia, tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensinava, os bereanos iam examinar nas escrituras se aquilo era verdade. Tá certo? Se aquilo realmente era verdade ou se era uma invenção da cabeça do apóstolo Paulo. Então, a regra infalível para se conhecer a verdade ou para diferenciar o que é verdade e o que é erro é a palavra de Deus. Então, os mormons, os missionários mormons, eles jamais vão usar a Bíblia como ferramenta para se descobrir se o livro de Mormon é verdadeiro ou não. Eles não vão fazer isso. Porque a Bíblia, ela é contra essa metodologia que o mormonismo usa. Tá certo? Eu vou provar com a Bíblia. Tá certo? Que essa metodologia, ela é errada. Por exemplo, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 28, diz lá que a gente não pode confiar na nossa mente, porque a nossa mente ela é reprovada, certo? Ela é reprovada. E também carnal. Romanos 8, 7 diz que a nossa mente ela é vã. Efésios 4, 17 diz que ela é impura. Tito 1, 15 diz que nossos pensamentos continuamente tendem para o mal. Isso também está em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Quando Deus disse que agora ele via que o coração do homem, que o entendimento do homem era inclinado totalmente para o mal. E também em Mateus, no Sermão do Monte, Jesus disse que do coração do homem saem maus pensamentos, adultérios, fornicação, roubo, enfim, todo tipo de coisa ruim procede da mente do homem. Logo, nós não podemos depender do nosso sentimento para definir o que é certo e o que é errado. Tá certo? Então, quando eu entrei na igreja, esse foi o método que os mormons me ensinaram. Os missionários pediram para que eu orasse, certo? E se eu sentisse algo bom, logo era uma prova infalível, inquestionável, que o livro de Mormon era a palavra de Deus. Então vocês entendem, irmãos, que situação muitas pessoas, muitos mormons se encontram. Eles, a partir do momento que eles encontram erros na igreja, falhas na igreja, na doutrina da igreja, eles ficam numa situação muito complicada, muito difícil. Por quê? Eles querem sair, mas ao mesmo tempo eles pensam, peraí, eu recebi um testemunho do livro de Mormon. Eu li
Eu li o livro de Mórmon, orei e eu senti uma coisa boa. Foi o Espírito Santo que me revelou. Vocês veem que dilema o Mórmon ele se encontra nessa hora. Eu também me encontrei assim. Quando eu comecei a questionar as doutrinas da igreja e comecei a encontrar os erros e as contradições, certo? Eu fiquei num dilema tremendo, porque eu pensei, poxa, peraí, como é que eu vou negar uma coisa que eu recebi como verdade? Porque foi isso, quando eu orei sobre o livro de Mórmon, eu senti uma coisa boa e eu acreditei que aquilo era uma resposta do Espírito Santo, mas não era. Não era, sabe por quê? Porque os nossos sentimentos, os nossos pensamentos não são base para definir o que é certo e o que é errado. Se você quer saber realmente o que é certo e o que é errado, você tem que ir para a Bíblia, que é a palavra de Deus. Certo? Ela que é inspirada por Deus, ela quem define o que é certo e o que é errado. E lá no livro de Gálatas, capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que ainda se um anjo do céu descer e prega um evangelho diferente daquele que nós temos pregado, seja anátema. E o evangelho do mormonismo é um evangelho totalmente diferente daquele que Paulo e que os apóstolos ensinaram. Tá certo? Então esse é o método infalível, esse é o método falível que o mormonismo usa para se determinar o que é verdade e o que é erro. E muitas pessoas hoje estão num dilema. Muitos mormons hoje, eles querem sair da igreja. Eles querem se afastar da igreja. Mas eles temem estar agindo mal. Eles temem estar indo contra o Espírito Santo. Uma vez que eles acreditaram que aquele sentimento que eles tiveram ao ler o livro de Mórmon foi o Espírito Santo. Mas eu quero acalmar o coração de vocês e falar que não foi o Espírito Santo. Sentimentos não definem a verdade. O que define a verdade é a palavra de Deus. Se vocês estão diante de uma situação em que eu um dia já me encontrei, quando eu encontrei erros na igreja, falhas na doutrina, contradição, e eu fiquei nesse dilema, saio ou não saio? Se eu sair, vou estar negando o Espírito Santo? Não. Eu descobri que realmente o que define o que é certo e o que é errado é a palavra de Deus e não sentimento humano. Porque sentimento, ele é falho. Ele é muitas vezes aquilo que a gente sente não é a realidade. É isso que a gente tem que compreender, meus irmãos. Então, que Deus abençoe a todos. Você mormon que porventura esteja vendo esse vídeo, avalie as doutrinas mormons, compare o que o mormonismo ensina com aquilo que a Bíblia ensina e não se preocupe com essa questão de sentimento. Deus não vai lhe condenar por causa de um sentimento seu, porque sentimentos não definem o que é verdade e o que é erro, e sim a palavra de Deus. Tá certo, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.